Olá, professores das diversas áreas do conhecimento, sejam bem-vindos à nossa formação. Meu nome é Lidiane, sou PCNP de Língua Portuguesa e nas ATPCs dessa semana nós iniciaremos uma reflexão sobre a pedagogia dos multiletramentos. Nós teremos como objetivos da nossa pauta compreender e distinguir o conceito de alfabetização, letramento e multiletramentos, ampliar saberes sobre os textos multissemióticos e multimediáticos, ampliar saberes sobre as práticas de leitura, analisar e compreender o desenvolvimento do ensino-aprendizagem em contextos de multiletramentos. E para iniciar a nossa conversa, eu apresento a vocês os nossos convidados que gentilmente aceitaram o nosso convite. O professor Douglas Dantas, que é educador há 12 anos, mestre em ensino de ciências e matemática, licenciado e bacharel em matemática, com habilitação em matemática aplicada e computacional, especialista em informática e educação e diretor de projetos educacionais da Maestro Educação. Juntamente com ele, nós queremos também receber com muito carinho a professora Paula Marques, que é mestre em língua portuguesa pela PUC, aluna especial do programa de doutorado da Unicamp e professora de língua portuguesa do Colégio Visconde do Porto Seguro. Olá! Agora sim. Olá, tudo bem? Olá, Paula Marques, tudo bom? Olá, Douglas, tudo bem? Tudo bem, professores? Sejam bem-vindos. Olá, professores, sejam todos bem-vindos para mais uma live onde nós vamos conversar sobre multiletramentos. Hoje eu estou com a professora Paula Marques para compartilhar um pouquinho das aprendizagens nossas, né, a respeito desse assunto tão importante aí diante da implantação da BNCC. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer a coordenadora Lidiane, né, da diretoria de Taubaté, que nos proporcionou esse momento. A gente fica muito feliz de poder fazer um momento como esse e poder compartilhar um pouquinho do que a gente pesquisa, do que a gente estuda com vocês aí das diretorias estaduais de São Paulo, né? Paula Marques, obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra partilhar essa tela do seu lado, viu? Muito obrigada, Douglas, pelo convite. Obrigada, Lidiane, da Secretaria de Taubaté. É com muito e imenso prazer que eu venho falar sobre essa paixão que você sabe que é minha paixão, falar sobre letramentos, multiletramentos e leitura, que é a base do letramento. E muito oportuno também, né, Douglas, neste momento tão importante para a gente discutir como é que as pessoas estão lendo, compreendendo o mundo que está aí nos cercando, como é importante trazer esse assunto à tona e levar para a discussão com os professores. Penso que o que a gente vai fazer hoje é só uma sementinha, né, para que os professores, a partir da nossa conversa, aprofundem em seus estudos, busquem leituras, a gente pode até indicar alguns materiais interessantes para isso, mas que seja o início, se não já, muitos professores eu sei que pesquisam o tema, mas assim, uma discussão muito oportuna hoje falar sobre letramentos e multiletramentos. Paula, eu tive a oportunidade de conversar com esses gestores, né, das diretorias de São Paulo para falar sobre resolução de problemas, né, a metodologia resolução de problemas. E diante dessas mudanças que a educação vem passando, né, dessas transformações, da transformação da sociedade mesmo, né, porque a mudança de currículo depende dessa mudança que a sociedade vem passando, né. É importante a gente discutir metodologias ativas, discutir habilidade, competência, multiletramento, multissemiose, tem tanta palavra que parece ser nova, né? Multimediático. O mundo é multi, né, minha amiga? Ele é plural, ele é diverso, e é muito importante a gente pensar nessas palavras
para colocar também na prática, né? Porque tem muita gente que assusta, Paula, quando você fala assim, você trabalha qualquer coisa, já dá aquele assim, meu Deus, sensação de ter um monte de coisa para fazer, né? Fala em multiletramentos, muita gente pensa que está ligado à questão de língua portuguesa, né, Douglas? Quando, na verdade, multiletramentos vem desse universo multi que é a escola e, portanto, todos os componentes curriculares são responsáveis por desenvolver as competências leitoras, escritoras, voltadas para a participação social. Porque quando a gente está falando em letramento e multiletramento, a gente não está falando em ler e escrever para a escola, mas a gente está falando em ler e escrever para a sociedade. Né? Então, isso que é o mais importante. O multi é isso, né? Você está estreando, né? Está agora, por exemplo, nós estamos produzindo um gênero textual agora, que é um gênero novo, que é um gênero que exige produção diferente, linguagem diferente. A gente está aqui, né? Eu na minha casa, você na sua, e a gente está travando uma conversa graças a essa rede, e é um letramento, né? É vivenciar uma nova prática leitora e produtora de textos, né? Exatamente. E graças a essa tecnologia, né, esses avanços da sociedade que a gente hoje, numa pandemia que estamos enfrentando, conseguimos aí usar essas ferramentas ao nosso favor, né, usar a prática desse conhecimento, né, porque quando a BNCC fala de competência, ela traz a ideia do quê? De mobilizar o conhecimento quando você precisa. Né? Então, quando eu falei da resolução de problemas, Paula, a própria definição de competência, ela fala assim, mobilizar os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores, né, para você resolver demandas complexas da vida. E né? da vida e aí, cada vez é mais complexa, né? Exatamente. E aí entender essa ideia de que tem essa multiplicidade, né, também aí de recursos tecnológicos, aí a gente vai falar também de letramento digital, letramento matemático, letramento científico, letramento da leitura também, né, que o PISA trabalha bastante, literário. Literário, que é uma Ou linguagem... seja, é a ideia, né, Paula, da gente colocar em prática tudo que a escola, e não só a escola, né, mas aqueles conhecimentos que a gente tem na vida, e às vezes formal por meio da escola, e em prática no nosso cotidiano, né, que é o famoso isso serve para quê? Né, onde eu vou usar, quando eu vou usar, né, e assim Sabe, por Douglas, diante. que assim, existe uma didatização na escola de todos os conhecimentos. Então, você fala assim, a leitura, ela foi didatizada. A escrita, ela foi didatizada. E quando a gente fala em didatização da leitura e da escrita, ela perde valor social. Então, você deixa de formar o aluno que vai escrever uma petição para reclamar que falta luz na rua dele. Você deixa de formar o aluno que vai ler uma notícia e vai formar a opinião dele, né, independente do jornal que ele estiver lendo, até dele reconhecer que o posicionamento do jornal é um e a dele é outro, né, porque ele vai saber que o jornal não é um texto neutro. Então, todas essas habilidades, né, que vão desenvolver uma pessoa competente para viver hoje nessa sociedade tão múltipla, é fundamental que a escola não didatize essas ações que são da vida. Né? Eu preciso aprender a ler e a escrever para a sociedade, para agir socialmente. Né? E quando você pega um gênero textual, um texto, e leva para a escola, para o aluno caracterizar, responder as perguntas e devolver aquilo para você, você está matando aquilo que é mais essencial para o gênero, que é a circulação social. Né? Reconhecer o campo que ele está sendo usado, é reconhecer para que ele está sendo usado. Então, é muito preocupante isso, né? Essa generopatia, né? Os gêneros hoje sofrem uma generopatia muito grande nas escolas, e essa didatização da leitura e da escrita. E quando a gente fala em multiletramento, a gente quer exatamente liquidar com essa ideia de didatizar a leitura e didatizar a escrita, né? A gente quer trazê-la para isso que você falou, para a vida real. E para que serve? Serve para você agir socialmente, para você exercitar a sua cidadania, para você reconhecer o seu papel de cidadão que pode escrever reclamando, que pode escrever pedindo, que pode escrever elogiando, né? A gente precisa entender. Eu posso ler para reclamar, eu posso ler para pesquisar, eu posso ler para aprender. O aluno que desenvolve, né, essas habilidades, essas competências, ele vai ser um eterno aprendiz, né?
E a gente Exatamente. começa... Isto, vamos começar a falar de multiletramentos, e é legal, Paulo, quando eu leio a teoria, por exemplo, que fala de letramento matemático, né, tem dois verbos que eu gosto muito, que eles às vezes nem são tão valorizados na matemática, você sempre fala, matemática é uma linguagem, né, você fala isso para mim, eu falo que deve ser é o linguagem. verbo... que é o verbo comunicar e argumentar. No letramento matemático, esses dois verbos, né, eles aparecem depois do raciocinar, por exemplo. Por quê? Porque não adianta eu raciocinar e depois não saber comunicar aquilo, Exato. né? E argumentar usando os conhecimentos que eu tenho, que eu construí, que eu formulei. Isso é muito importante para o letramento, né? Você sabe que eu costumo brincar assim, né? Se uma pessoa for a C&A e ela souber, né, que aquela promoção que eles fazem, olha, se não, a primeira é só daqui a 60 dias, né? Não sei, 30, 60, não sei. E a pessoa fala, que interessante, só daqui 8 parcelas com a primeira, não sei quanto mais os juros. A pessoa entende isso, ela sabe comunicar isso, ela sabe argumentar, fala, não, isso não é vantajoso para mim, por causa disso, disso e disso. Então, a hora que essa pessoa consegue colocar esses conhecimentos em prática, né, isso é letramento, isso é multiletramento. E eu vou te dar essa mesma ideia, Paula, a mesma ideia, ó. Você está lá, então, na CIA, aí a pessoa ela tem um argumento que ela é treinada para isso, já que você está falando, eu vou deixar você concluir, mas só para não perder o gancho do seu exemplo, aí você volta aí para concluir o letramento. A pessoa, ela fala assim, ó, 8 vezes, senhor. Aí, você fala, não. Aí ela fala, você pode adiantar, não te preocupa, paga 2 em 2. Aí, olha como é importante saber isso, ó. Se você pagar 2 em 2, né, esses juros, ele tá nas 8 parcelas. Uma você vai adiantar, mas a outra não. Você vai estar pagando juros do mesmo jeito. E aí a pessoa ela está treinada para te falar isso, para meio que te persuadir a aceitar, né, convencer a aceitar uma proposta maravilhosa como essa, porque você pode concorrer a um prêmio. Que você nunca ganha, mas você concorre, entendeu? Mas olha que interessante. A pessoa letrada matematicamente, ela rapidamente faz o cálculo e fala, mas isso não é vantajoso. Ela argumenta. Então, aí é que está, né, a competência, né, o sujeito multiletrado agindo socialmente. Né? Inclusive, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de multiletramento, a gente vai além da língua, né, Douglas? O sujeito multiletrado, ele tem vários fatores, né, ali imbricados. Um deles é o de alfabetização. Eu primeiro preciso ser alfabetizado na língua, alfabetizado na matemática, alfabetizado na ciência, porque é esse fator de decodificação que vai contribuir para o meu letramento, para a minha compreensão. Então, a gente começa a falar de letramentos, Douglas, sempre no plural, tá? Então, é muito legal a gente estar aqui juntos, porque você está falando da matemática, eu estou falando da língua portuguesa, mas a gente vai falar da área de ciências humanas, da área de ciências da natureza. Por quê? Porque o letramento não diz respeito à língua portuguesa. O letramento diz respeito a essa função social de usar a leitura e a escrita para saber, para conhecer e aprender mais. E os multiletramentos, né, que trazem a ideia dessa multiplicidade de textos, que também é no plural. E quando a gente pensa em letramentos e multiletramentos, a gente está pensando nessa escolarização versus a formação de leitores e produtores de texto. Por quê? Porque quando a gente pensa em letramento, vou repetir, e assim, né, Douglas, bater várias vezes na mesma tecla, para ficar bem claro que tanto o letramento quanto o multiletramentos, eles estão voltados à prática do dia a dia, a saber para que eu estou usando a escrita, para que eu estou usando a leitura. Então, usar a leitura para fazer uma boa eleição, né? Então, assim, usar a leitura para identificar, puxa, isso daqui é uma fake news, usar a leitura para identificar, mas esse posicionamento é de tal jornal, nossa, esse jornal tem tal posicionamento, isso é usar a leitura socialmente, né? Usar a escrita socialmente é fazer uma lista, é comparar preços, é fazer uma petição, é fazer uma reclamação. Por quê? O que tem acontecido hoje, Douglas, é que a escola tem formado alunos que não leem e não escrevem em situações reais.
E isso é muito sério, porque quando a gente pensa nesse aluno que aprende a ler na escola, aprende a escrever na escola, mas ele aprende a ler e a escrever para responder provas, para responder questionário de material didático, para responder perguntas conteudistas. Essa escrita não é social. Essa escrita não vai para a vida real, para a vida prática. Não quer dizer que ele não deva responder esse tipo de pergunta, né, Douglas? O que não pode ser é ele só responder esse tipo de pergunta. Por quê? Porque quando eu falo em letramento, isso impõe que eu leve a leitura e a escrita para as práticas sociais. Então, o princípio do letramento é esse. E quando você fala em levar a leitura para práticas sociais, você está levando a leitura não para... Então, vamos lá. Você lê em voz alta, Douglas? Quando você está lendo um conto antes de dormir, você lê em voz alta? Ah, não. Aí é aquela leitura mais contida. Não é? Então, quando é que você lê em voz alta? Então, vamos lá, vamos pensar nas vezes O primeiro lugar que eu lembro é a escola. É a escola. Eu vou te dizer honestamente, eu lembrei também da missa, né? Porque na missa tem a primeira leitura, a segunda leitura. Então, assim, são situações muito específicas que você oraliza um texto. Não que você não deva aprender a oralizar, sim, deve, mas contextualizado. Então, promover situações na escola em que este aluno entenda que aquela oralização, né, ele está lendo em voz alta, para gravar. Então, hoje, por exemplo, eu recebi de uma Secretaria de Educação uma diretora muito orgulhosa dos seus alunos, que agora, em plena pandemia, os alunos recitaram poemas. Então, eles tinham lá o papelzinho que eles decoraram todos bonitinhos, lendo os poemas em voz alta. Por quê? Porque numa formação eu disse a elas, não é errado ler em voz alta, mas eu não posso chegar na aula, pegar o livro didático e falar, lê o capítulo em voz alta. Onde é que você faz isso socialmente? A leitura em voz alta, ela tem um princípio, e isso é um letramento. É você saber assim, pô, mas eu não leio esse texto em voz alta, né? Eu não vou pegar o texto que eu estou lendo aqui, né, no meu livro de estudo em voz alta. Eu vou ler uma leitura na igreja, eu vou ler um poema num recital, num trabalho de poemas, mas eu não vou ficar lendo em voz alta à toa. Então, isso é você pensar na situação real daquele uso da língua, né? Outra coisa, eu aprendo matemática só para fazer arma e efetue na escola, Douglas? Não mesmo, né? Inclusive, hoje, a gente rebate isso, né? Porque não adianta eu achar o X, Paulo, aí tá lá assim, acha o X. Aí você para e pergunta, quem é o X? Achei, daí? Achei, 0. Depois de fazer 3 folhas de conta, 0. E aí a gente vai para onde com esse 0, né? Então, não é assim, sem sentido, né, para o aluno, essa ideia do significado. Então, Paula, por exemplo, você falou da leitura em voz alta, né? Eu li em voz alta, mas não entendi nada. Quantas vezes isso aconteceu quando eu era aluno? Tipo, eu lia, aí, professor, eu ficava esperando no parágrafo, porque já tinha aquela estratégia, né? De cada um ia ler um parágrafo. Aí eu já sabia qual era o meu. E aí, para não gaguejar, eu lia antes, eu tinha toda uma estratégia. Eu lia antes, assim, só para não gaguejar. E aí depois eu li, mas não entendia nada. E eu nem lembro do que o outro leu, entendeu? Olha como isso é sério, né? Vamos para a vida real. Eu vou ler na missa, tá? Eu sempre fui comentarista, sempre gostei. Então, eu recebia o jornalzinho da missa antes, eu lia uma vez, tentava entender, porque a oralização bem feita, ela depende da sua compreensão de texto. Uhum. Né? Quanto mais você compreende o texto, melhor você lê esse texto em voz alta. Né? Então, isso é um princípio básico. Aí você chega na sala de aula, você não sabe de nada do que vai acontecer com você naquele dia, entra o professor de biologia e fala assim, abre o capítulo 13 e começa a ler. Você não entende aquele texto, você não preparou aquela leitura, você começou a ler para quê? Né? Então, aí é a didatização, aí é a escolarização das ações, né, de leitura. Não é assim. Né? Então, não é errado ler em voz alta. Mas o professor de literatura lá do ensino médio, o que ele pode fazer? Pessoal, que foi o que essa diretora hoje me mandou pelo WhatsApp. Pessoal, nós vamos criar um sarau de poemas, vocês vão escolher poemas do Drummond,
Cada um escolhe um, lê em silêncio, compreende o poema, prepara a leitura em voz alta, me manda um vídeo, manda um áudio, e aí eu vou juntar tudo e vai virar o nosso trabalho. Veja, você significou a leitura, né, a oralização, para um trabalho que vai ter circulação social. Então, isto é você sair da escolarização e ir para a leitura. Quando a gente fala em leitura, Douglas, a gente fala de leitor. E o leitor, eu sempre falo isso, né, Douglas, ele é quem constrói o sentido, né? Assim, é quem lê que dá o sentido para o texto. Por isso que eu falo sempre, e eu vou repetir, a pergunta que nós fazemos em sala de aula, o que o autor quis dizer, não pode mais ser feita. Porque, primeiro, que ele não quis dizer, ele deixou dito pelas escolhas que ele fez, estão lá marcadas. Só que depende da minha leitura, né? Depende da minha capacidade, né? de ler aquilo e entender com os instrumentos que eu tenho, com o meu repertório, com os meus conhecimentos, de buscar naquela informação aquilo que eu sei. Né? Eu estou lendo um livro agora, Douglas, quero indicar para os professores, eu terminei um curso agora sobre leitura na PUC, e a professora indicou esse material aqui, dá para ver, ó, Buscar Indícios, Construir Sentidos, que é um material exatamente que fala sobre esse papel do aluno, do leitor, desculpa, não é do aluno, do leitor na construção de sentidos. Por quê? Porque quando a gente fala de leitura, Douglas, a gente fala, né, pensando no letramento, nessa concepção de leitura real, a gente fala de texto. E texto, Douglas, para os letramentos e multiletramentos, não é só o texto escrito, verbal. Né? Então, eu agora falando, né, com o cabelo preso, eu tenho certeza que os professores estão nos lendo, né, Douglas? Com certeza. Então, estão lendo que nós estamos em dezembro, praticamente, que nós estamos cansados. Por quê? Porque é uma leitura do texto não verbal, do texto verbal, do texto sonoro, do texto visual, tudo isso, né, do texto do gênero, do suporte que a gente está, que é esse suporte online, tudo isso é texto. Né? Então, a primeira coisa é que, assim, o texto, quando ele é visto só como texto escrito, verbal, ele é aquela coisa assim, é uma sequência de palavras que guarda o sentido nele. Né? O texto, o sentido está lá, tanto é. Quer ver uma coisa, Douglas? Você já deve ter ouvido isso também. O professor que entende texto, como essa sequência de palavras que tem um sentido nela mesma, né, na própria sequência, o aluno fala assim para o professor não entende o texto. Sabe o que o professor fala? Lê de novo. Aí o aluno lê de novo. Professor, não entende o texto. Lê mais uma vez. Na 17ª vez, o aluno está lendo de novo sem entender nada. E ele nem vai entender na 1000ª vez. Por quê? Porque o texto não é uma sequência de palavras com sentido nele mesmo. Né? Então, olha o que é sério. Esse tipo de concepção de texto faz com que o texto seja lido fora da situação comunicativa em que ele foi produzido, fora do contexto. Então, eu não sei quem escreveu, para que escreveu, como escreveu, com que intenção escreveu. Ele vira um texto opaco, né? Um texto sem vida. E que muitas vezes, né, Douglas, se a gente parar para pensar na aula de biologia, na aula de história, eu começo a ler sem falar para o aluno, olha, esse texto foi produzido no jornal Folha de São Paulo, em tal dia, em tal mês, na época em que era a eleição para prefeito de São Paulo. Olha, você vai dando informações que o texto vai ganhando e vai, então, priorizando a situação comunicativa. Um tipo de leitura também que existe, Douglas, e que a gente faz muito, é a leitura que prioriza o leitor. Então, veja, a gente falou agora há pouco da leitura que prioriza o texto, né, que é essa que o professor mandou o aluno ler várias vezes, e tem a leitura que prioriza o leitor. Na leitura que prioriza o leitor, o aluno lê o texto, esquece o texto e fica falando sobre o tema do texto. Então, eu vou dar um exemplo. O professor de biologia leva lá uma reportagem sobre a vacina para o coronavírus. Ele lê o texto, a reportagem de uma revista tal, fecha o texto e fala, o que vocês acham? Não, mas não é o que o aluno acha.
O que vocês acham disso que está no texto? Que outro conhecimento sobre isso em outro texto você já leu que se relaciona com essa informação? Então, assim, eu preciso tomar o cuidado para não valorizar o aluno e o que ele acha. Eu preciso o tempo inteiro voltar para o texto. Então, nesse tipo de atividade, olha o que está aqui, ó. O texto apenas sugere um tema que será transposto para o leitor, para discussão, para opinião e para pesquisa, né? Então, o texto, mais uma vez, é um texto opaco que não está sendo trabalhado na interação. Então, veja, eu estou falando de momentos em que eu levo o texto para a escola, digo que eu estou trabalhando com o texto, tá, Douglas? Porque isso é muito sério, porque, assim, essas duas formas de trabalho que a gente está conversando aqui são trabalhos que existem na sala de aula, mas o professor, como ele está trabalhando o texto, ele se protege falando, mas eu estou trabalhando com texto, mas está escolarizando, didatizando a prática. O que eu preciso pensar? Né? Eu preciso ir além desses dois modelos. Né? Esses dois modelos são os modelos ascendentes e descendentes, né? Em que o texto ele é visto como opaco, como apenas o texto que está ali, né? Sem considerar quem está lendo, quando ele foi produzido e tudo isso. Então, esses dois modelos são dois modelos que não estão errados, tá? Mas que não podem ser os únicos modelos de leitura que eu levo para a sala de aula. Por quê? Porque aí a gente precisa entender o que é leitura, né, Douglas? Primeiro, a leitura é isso que está nessa capa de livro que eu mostrei para vocês. Ela é uma atividade de, como chama o Sherlock Holmes faz? Uma investigação. Eu vou levantando pistas, eu vou levantando não dito, eu vou identificando metáforas. E, Douglas, quando a gente fala de metáfora, eu não estou falando da figura de linguagem e conteúdo que eu trabalho na 8ª série, no 8º ano. Eu estou falando de trabalhar com metáfora em todos os componentes curriculares. É o professor de história falando sobre metáfora, é o professor de geografia levando uma música e discutindo a metáfora, né? Por quê? Porque aí você vê o sujeito como construtor do sentido do texto, a partir das pistas deixadas pelo autor, né? Então, o que é importante entender a leitura? Não como uma leitura que o sentido está chapado no texto, não como uma leitura que o sentido está chapado no leitor, mas que o sentido está na relação deste leitor com este texto, levantando todas as informações do contexto de produção desse texto e considerando todas as informações do contexto de recepção desse leitor. Porque, às vezes, eu, professor, Douglas, leio um texto lá na Carta Capital e falo, putz, que legal esse texto, vou levar para a sala de aula. E eu levo para a sala de aula e os meus alunos não têm a mesma paixão que eu tive quando li. Isso tem a ver com letramento e com multiletramento. Claro que eles não vão ter a mesma paixão que a gente teve, porque o momento de recepção deles é diferente do nosso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar oportunidades para que, quando ele receba esse texto tenha o mesmo impacto que ele teve para mim. Então, eu vou levar o contexto, eu vou levar quem foi que produziu, eu vou levar a situação em que esse texto foi produzido, e aí, a hora que esse texto chega na mão do aluno, ele chega com outro valor. Por quê? Porque a leitura, ela se realiza nessa interação. E ela não se realiza, Douglas, uma coisa que é muito importante, na caracterização do gênero. Ela não se realiza em saber só gramática. É claro que eu preciso saber gramática, é claro que eu preciso saber o gênero, mas, acima de tudo, eu preciso mobilizar diversos saberes que estão ali imbricados no evento comunicativo. O que é isso? Então, assim, Douglas, tudo bem? Tá tudo indo. Se quiser falar, pode ir cortando. Isso, tá? não, é muito legal, Paulo, o que você vem trazendo, porque essa leitura, né, eu gostaria até que você trabalhasse um pouco mais, que falasse um pouco mais para a gente a respeito de texto, porque, olha só, eu trabalhei na resolução de problemas, e você falou agora algo que me preocupa muito,
sabe? E eu e os professores do ensino médio, porque você está jogando a responsabilidade do português para todos, porque muitos pensam dessa forma, né? Que como assim eu tenho que trabalhar a metáfora? Como assim eu tenho que trabalhar a leitura na minha disciplina, que é matemática, na minha disciplina, que é física, química, né? E sim, a gente defende essa ideia, né, Paulo? Porque a leitura está em tudo. E aí, quando eu falei de resolução de problemas, Paula, na hora eu até lembrei de você, eu citei teu nome, que para resolver um problema, o primeiro passo é saber ler o problema. Exato. Porque se eu não leio aquilo como um problema, como é que eu vou resolver? Né? Não é Então, problema, é uma exatamente. história. Então, por exemplo, um lixão. Vamos pensar um lixão, vamos pensar a vacina agora. A vacina é um problema. A gente está com um vírus que é um problemão mundial. Se eu não vejo isso como um problema, eu não vou ficar pensando em criar uma vacina. Não vou ficar pensando em me Exatamente. cuidar, entendeu? Agora, se eu vejo como um problema, aí eu tenho atitudes, mas aí isso depende da leitura que eu estou fazendo desse texto, porque isso é um texto, né? Olhar o lixão, olhar a vacina, ou seja o que for, né, Paulo? Então, olha só, né? Você fala de olhar a vacina. Eu olho a vacina. Então, eu tenho uma percepção. Que intenção me motiva, né? Me estimula, me leva a ler? Aí eu busco na minha memória, então, por exemplo, puxa, eu tô falando sobre isso, Douglas, porque a gente está falando de aluno, e tem aluno que a memória fala assim, não sabe o que está acontecendo no planeta. Né? A gente sabe que tem esse distanciamento da realidade por falta dessa leitura de mundo. Né? Então, memória de curto prazo, o que você tem visto sobre vacina? De longo prazo? E aí, aqui, por exemplo, buscar na história. Esses dias eu assisti a um documentário sobre grandes epidemias, não demora 1 ano nem 2, são 4 anos. A gripe espanhola durou 4 anos até se restabelecer a ordem social e tudo mais. Então, veja, isso não estava na minha memória de curto prazo, isso nem estava assim, é claro que eu devo ter estudado isso em história, mas eu preciso trazer isso para a minha memória, para eu levar para a minha percepção e eu ampliar a minha discussão e não ficar no achismo, né? Agora, que representação eu tenho isso, né, no meu conhecimento? Até para que eu traga essa nova informação e reestruture isso e seja capaz de voltar no texto e reconstruir o sentido desse texto. Então, vamos pensar, quais são os fatores que incidem na minha leitura? Primeiro, o texto. Eu conheço aquela língua? Né? Eu conheço aquela prática social daquele texto? Eu conheço aquele gênero? Você falou, por exemplo, podcast. Não adianta eu pedir para um aluno fazer um podcast se eu não levar um podcast para ouvir com eles. Né? Então, eu vou levar um texto podcast. Que intenção tem quem escreve um podcast? Que conhecimento sobre o mundo, né, daquele assunto desenvolvido no podcast eu tenho? Se eu não tenho todos esses fatores, eu não sou capaz de fazer a leitura. Né? Tem aluno que ouve podcast e fala assim, esse menino aí falando. Não, né? Então, veja, eu preciso ter, vamos lá, um political remix. Se eu não souber que gênero é esse, eu não reconheço a intenção, eu não conheço nada sobre o mundo que me leve àquele texto, eu não serei capaz de ler aquele gênero, aquele texto. Então, eu preciso, ao levar o texto para a sala de aula, seja eu professor de biologia, então quando você fala assim, Paula, você está falando com vários professores que eles têm que fazer o trabalho do professor de português. Não, eles têm de fazer o trabalho de formadores de pessoas que leem, de formadores de pessoas que escrevem. E não leem e não escrevem para professora de português, mas eles são capazes de ler e escrever para atuar no mundo, para atuar na aula de história, na aula de geografia, na aula de matemática, na aula de inglês, na aula de literatura, em todas as aulas. Por quê? Porque o aluno precisa compreender. Então, o professor de biologia levou uma reportagem sobre a vacina. Olha, vamos ler essa reportagem. Que intenção que ela tem? Depende, se ela tiver numa revista como a Carta Capital, certamente a intenção não é só apresentar dados sobre a vacina. Eu preciso também tirar o aluno desse olhar poliano da vida, né? Eu preciso falar para ele, não, existe aqui uma intenção política, existe aqui uma intenção social, né? Não é só uma intenção. Aliás, Douglas, uma parte que eu gostaria de fazer e que me incomoda muito ouvir muita gente fazendo isso,
A Ingedore Koch, lá na Unicamp, ela fala de fatores que transformam um conjunto de palavras num texto, né? Então, fatores de textualidade. Um dos fatores que transformam o conjunto de palavras num texto é a informatividade, ou seja, se não tem informação, não é texto. Por isso, quando alguém fala assim, a intenção é informar, mas todo texto, seja ele uma piada, um meme, um gif, tem a intenção de informar, porque senão não é texto. Então, você vai lá no Facebook, tem aqueles gifs do coraçãozinho. Você já viu aqueles que as pétalas vão formando a imagem de um coração? Sim. Aquilo é um texto. Se é texto, por princípio, ele tem uma intenção de informar. Só que, além da intenção de informar, ele quer agradar, ele quer emocionar. Então, eu preciso discutir essas intenções textuais de todos os textos, Douglas. Né? Vamos pensar no problema da matemática, né? Aquele enunciado problema que a matemática usa. Douglas, eu nunca leio esse texto na aula de língua portuguesa. Se não é o professor para trabalhar quais são as pistas que encaminham para os resultados, para o tipo de resolução, para o tipo de trabalho que o aluno vai ter ali, ninguém vai fazer isso para ele, porque eu não vou fazer na aula de português. É o professor de matemática que ensina este aluno a ler em matemática, por isso que a gente fala de letramento matemático. É o professor de ciências, de biologia, que ensina este aluno a ler um artigo científico e as marcas científicas daquele artigo. Não sou eu. E o Enem, Paula, o Enem, ele pega muito isso, né? Eu estou fazendo um projeto do Stalkeando Enem e a gente às vezes fica assim, gente, a resposta, você pode, antes de você sair querendo achar a resposta, leia o texto base, porque se é um texto base, ele tem informações importantes para você, e só com a leitura, Paula, do texto base, a gente elimina várias alternativas. Porque está escrito no texto, né? De acordo com o texto, as pistas todas ali. E exatamente. É legal também perceber que uma das habilidades, Paula, das ciências da natureza, por exemplo, no Enem, envolve a química, né? E aí uma habilidade fala assim, ó, nomear, trazer as nomenclaturas da química, que o português talvez nunca trabalhe, né? Mas que quando eu trabalho, por exemplo, sufixos, prefixos, e isso é usado depois lá numa nomenclatura da química, e aí eu trago esse conhecimento para fazer associações entre as diversas disciplinas, e eu identifico o momento de utilizar aquele conhecimento, isso para mim é letramento. Porque aí, por exemplo, está lá falando alguma coisa que traz a ideia de uma nomenclatura química que vem lá com di na frente, né, de repente. Então, né, que aí você começa a ter conhecimentos do português relacionados com conhecimentos da química e isso impacta na sua compreensão daquele componente, né? Douglas, aí que está a questão, por exemplo, dos conteúdos. O conteúdo vai criando, né, entre outras coisas, conhecimentos sobre o mundo. Por isso que a gente diz que, assim, às vezes, Douglas, olha que interessante, então você está lá diante de uma palavra que começa com di. Se você construiu esse conhecimento de mundo, você preenche essa lacuna durante a leitura. Uma pessoa do seu lado, né, que não tenha tido esse mesmo conhecimento, que não tenha desenvolvido esse conteúdo, esse conhecimento, ele não vai preencher essa lacuna e, portanto, ele vai ler, ele vai ter mais dificuldade de leitura do que você. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Ler um texto impacta, né? Aí, ó, incide, ele mobiliza os seus conhecimentos sobre o mundo, sobre a língua, né? Sobre a estrutura da língua. Então, quando você, por exemplo, eu assisti o seu Stalkeando, você fez uma coisa super legal. Você mostrou para os alunos, por exemplo, que logo no Enem tem uma palavra, uma vírgula, que depois do que vem dessa vírgula explica a palavra. Isso é um aposto. Né? É legal você mostrar isso, mas o aluno que compreendeu isso lá na aula de língua portuguesa, não para classificar, não para falar isso é aposto, para nomear, mas que teve a competência e a habilidade para compreender e aplicar, né? Que aí a gente vai lá para a taxonomia de Bloom, para sair da mera classificação, ele construiu esse conhecimento de mundo que depois ele leva para a leitura dos textos e consegue compreendê-los, né? E aí ele usa essas informações
para Sim, aprender durante a prova, para a vida, né, para ter toda. estratégias. Então, leitura, né, Paula? Leitura vai trazer essa ampliação de visão de mundo. E o que eu acho legal de letramento, Paula, é essa coisa de saber identificar o momento de uso. Então, por exemplo, eu sei todas as regras gramaticais, e enfim, mas chega nas redações ou chega num texto científico ou num texto da matemática e eu não uso porque não é do português. Aí eu não estou sabendo identificar o momento de uso, porque se eu sei, né, eu tenho que aplicar ele e isso está relacionado a letramento. Eu não estou mobilizando, e aí aquele texto fica lacunado, eu não entendo, porque eu não trago meus conhecimentos de mundo, né? Inclusive da vírgula, como você disse agora. Exatamente, né? você falou lá no Stalkeando. Como que eu desenvolvo, então, essa competência? O Ezequiel Silva, que é outro material que eu quero muito indicar para os professores, deixa eu até ver, ele estava aqui do meu lado. Ah, tá aqui, ó. Eu deixei separado para mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Elementos de pedagogia da leitura, tá? Ele diz que toda leitura envolve, primeiro, um projeto de compreensão. Então, assim, ó, eu preciso estar lendo para entender o texto. E o que a gente tem hoje nas escolas, Douglas, e aí eu volto lá no início da nossa conversa, a escolarização, a didatização dessas práticas, faz o aluno ler sem buscar a compreensão. Então, assim, é como se ele lesse para não entender. Ah, estou lendo porque o professor mandou. Então, eu não tenho um projeto de leitura, eu não tenho um projeto de compreensão, eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter um objetivo. Para que eu estou lendo? Tá? O projeto de compreensão é isso. E, dentro desse projeto, qual é o processo que eu realizo? E aí eu vou no que a Roxane fala, de uma coisa muito legal, que toda leitura ela envolve procedimentos, leitores, que precisam ser desenvolvidos e capacidades. E não é, Douglas, repito, uma atividade da professora de língua portuguesa, né? Por quê? Porque ele vai ler o texto didático do livro didático de história. Qual é o propósito da leitura? Como é que eu leio se o meu propósito é ler para apresentar? Então, vamos lá, multiletramentos, professor de história. Você está trabalhando o capítulo 13 do seu livro didático. Ao invés de você ir na frente da aula e dar uma aula expositiva, pede para que o seu aluno leia o capítulo 13 e faça um vídeo minuto sobre isso. Veja, Douglas, qual é o propósito da leitura? Ler para transformar aquele conhecimento num vídeo de minuto. Se eu tenho esse propósito de transformar um capítulo num vídeo minuto, como é que eu leio? Buscando o que é essencial, percebeu? Então, é o projeto de compreensão que vai me mostrar o meu processo. Como é que eu vou fazer isso? Que é a construção do sentido por meio das estratégias e habilidades. Eu vou grifar? Eu vou sintetizar, que é uma habilidade? Né? O grifar é uma estratégia, a habilidade é uma síntese. E aí eu vou para aquilo que a BNCC traz, né? Então, veja, respeitar os turnos da fala, formular perguntas coerentes e adequadas, buscar em fontes diversas, Douglas, isso aqui é fundamental. Tomar nota durante uma discussão, uma palestra, será que eu tenho desenvolvido isso com os meus alunos? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia dessas habilidades que o professor desenvolve nesse sujeito leitor que está construindo sentido. Então, para a gente sintetizar toda essa fala, eu não tenho nenhuma uma prática voltada só para o texto, que é aquela que a gente falou, né? Manda o aluno ler 20 vezes o texto, não posso. Não tenho uma prática só voltada para o leitor, que é aquela que você achou do texto, mas eu tenho esse texto mais esse leitor dentro de um contexto construindo sentido, né? E aí eu vou pensar nas estratégias, né? Que é aquilo que eu falei, que é o momento da recepção. Se eu gostei de ler um texto no jornal Folha de São Paulo, por que eu gostei? Porque eu conheço o autor, porque eu sei da ironia que ele fez ali, porque eu estou relacionando com o contexto. Então, eu preciso entender que na minha recepção eu tinha tudo isso na minha cabeça. Então, antes de eu dar esse texto para o aluno, o que eu vou fazer para este aluno mobilizar tudo isso, né? Então, identifica a situação comunicativa,
fale um pouco sobre o tema. Imagina que eu estou lendo agora, Douglas, com os meus alunos em sala, o conto da Ilha Desconhecida do Saramago. Eu estou lendo em aula com eles. Então, a primeira coisa que eu fiz antes de começar a ler foi falar sobre o autor, né? Ele ganhou o prêmio Nobel, foi falar sobre o tema. Quando eles entram no texto, é como se eu desse um resumo do texto antes do texto, sem dar spoiler, mas eles já entram familiarizados. Por quê? Porque a leitura não é para ser assim, vou pegar esse aluno, ele não vai saber nada desse texto. Não. Leitura é compartilhamento, é diálogo entre o leitor e o texto. Se eu não tenho esse diálogo entre o leitor e o texto, eu não gosto de ler. Basta, por exemplo, se você me der um texto sobre economia falando de Banco Central, eu não vou me interessar. Agora, se antes de eu ler, você falar, olha, Paula, a gente vai ler um texto aqui sobre economia do Banco Central, você vai ver que interessante que ele se posiciona. Veja se você concorda com isso. O que você fez? Você me apresentou o tema para eu entrar no texto mais familiarizada. Durante a leitura, eu posso ir parando, relacionando trechos, posso mostrar para o aluno como é que eu resolvo uma palavra que eu não conheço. Posso falar assim, olha, gente, isso daqui para mim é uma pista, porque eu me lembro de tal texto. Posso pedir que o aluno fale quais são as pistas dele, porque, olha, Douglas, esses dias em aula, um aluno falou um negócio, eu falei, nossa, eu nunca tinha reparado nessa pista, porque era pista para ele, porque tinha a ver com o conhecimento de mundo dele. O professor não pode ter só a leitura dele, né? Já que você falou que nós vivemos num mundo múltiplo, nós também temos um mundo de múltiplas leituras, né? Diferencie opinião de fato, de argumento, reconheça marcas de impessoalidade. Hoje na aula eu falava assim, olha esse narrador, gente, o narrador do Saramago falava assim, vamos agora ouvir o que a mulher tem para dizer. Eu falei, gente, olha esse narrador, aí o menino falou, nossa, professora, parece aqueles palhaços de circo que ficam avisando o que vai acontecer. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, é deixar esse aluno trazer para a leitura também como é que ele preenche essas lacunas, né? Depois da leitura, pede que ele replique. Então, a Roxane fala num texto dela sobre capacidades de leituras envolvidas na prática letrada. A primeira capacidade é a de decodificação, né? A última capacidade, que é a terceira, é a de réplica. Então, veja, depois da leitura, pedir para que o aluno replique o que ele entendeu do texto é uma atividade de letramento, né? Uma capacidade da prática letrada. Então, Douglas, o que é tudo isso que a gente conversou na escola, né? Primeiro, não é só saber ler em voz alta o texto escolar, não é só saber responder ao questionário do professor, mas é saber ler um meme, né? Ler um chat, ainda mais hoje, né, Douglas, que a gente está nas aulas online, ler o jornal, mas saber, poxa, é do Estado, é do Globo, é da Folha, né? Antes de começar a ler, saber que esses textos têm intenções específicas, né? Ler a tirinha, ler a charge. Então, assim, ser letrado vai além. O letramento, ele envolve a alfabetização, porque ele é o primeiro fator que incide na compreensão, né? Então, eu preciso ser alfabetizado, eu preciso decodificar. Depois eu compreendo, depois eu replico e eu comento. E aí eu sou, enfim, um sujeito letrado, né? E, Paula, é interessante perceber, né, que eu gosto muito também quando você traz essa ideia assim, esses gêneros que você coloca, né, eles têm um momento de produção, eles têm um tempo histórico de produção. Sim. E que ele pode perder sentido, por exemplo, em outros tempos históricos, ou ter outras interpretações, né, em outros tempos históricos. O professor de história, o professor de humanas, um mapa, por exemplo, né? Quantas vezes o mapa do Brasil já não mudou, né, nesses tempos históricos diversos que a gente já teve aí, desde da ideia de descobrimento até hoje, né? Quanto já teve conflito? Eu poderia muito bem partir das leituras, né, de mapa, leitura dos textos de história, das fotos, das imagens, ou então até mesmo de um meme de história que resgata algo, né, para trazer esse conhecimento do estudante e trazer também qual é a leitura desse estudante olhando para alguma imagem, por exemplo, né, já que a gente vem discutindo bastante agora a ideia do racismo e tudo mais, né, racismo estruturado. Então, peraí, vamos pegar, então, fazer uma linha do tempo,
né, do negro na sociedade brasileira, né? Como é que foi? Que aconteceu? Ontem eu vi uma reportagem que a mulher falou assim, não tem muito tempo que as coisas aconteceram, são 100 e poucos anos, isso não é muito tempo, o Brasil ele é novo, é um país novo ainda, a história brasileira é muito nova, mas será que o nosso aluno consegue fazer esse tipo de leitura e colocar em prática, né? Olha esse texto, por exemplo, que é da Folha Invest, né? Poupar, investir e colher os lucros, olha como ele foi organizado. Saber ler esse texto, Douglas, né? Como eu leio, isso é um letramento, né? Isso é uma prática, leitura para a vida real. Agora, você imagina, por exemplo, a professora levar esse modelo de texto e pedir para criar esse modelo para falar sobre a história do negro no Brasil. Olha que bacana. Você entendeu? Então, eu posso levar diversos modelos de textos que circulam socialmente para esse aluno exercitar a prática desses textos que, olha, hoje, por exemplo, entre ler um texto desse e ler uma reportagem de 3, 4 colunas, esse texto é mais rápido, mais prático, né? Então, eu posso pegar uma reportagem e pedir que o aluno transforme nesse gênero. Exatamente. Né? Eu posso pegar e ele tem um apelo visual que só de você bater o olho você quer saber do que se trata. E né? aí você entrou na questão do multiletramento, né, Douglas? É isso aí. Porque né? quando você fala... Pode falar. Não, fique à vontade, fique à vontade. Não, porque quando você fala em multiletramentos, você está indo além da escrita. Então, você fala da imagem, da fala, da música, você falou da cor, né? do apelo visual. Isso é multiletramento, né? E tudo tem um sentido, né, Paula? Assim, as cores, às vezes, num texto que eu quero passar uma mensagem, a escolha da cor vai intervir na como essa pessoa vai receber essa mensagem, né? Ou seja, atribui sentido, né, para o texto. Exatamente. Esses dias, os meus alunos, amanhã e quarta, eles vão apresentar um trabalho final, que é um projeto que a gente realizou o ano inteiro, de reflexões, chama-se Projeto Empreendedor, o nome da aula, e eles leram, olha que interessante, Douglas, teve grupo que pesquisou anúncios publicitários da década de 20 de hoje. Não só na mudança histórica da língua, mas, sobretudo, na mudança de hábitos. Então, quando ele foi lá e falou assim, olha como a mulher está retratada aqui. Então, era uma mulher de lenço no cabelo, com bob embaixo do lenço. A mulher estava na cozinha, a mulher estava fazendo comida. E aí ele pegou uma imagem de um anúncio hoje de uma mulher super bonita, de biquíni, do silhuete. E aí ele falou, olha só a imagem da mulher naquela década e hoje. O que aconteceu historicamente com essa mulher? E ele estudou história pelos anúncios publicitários. E é uma questão de multiletramento, porque ele olhou formato, a imagem de bob, de lenço, a outra mulher de biquíni branco, né? Então, toda essa leitura você está levando para a prática, porque eu hoje assisti os ensaios dos trabalhos e eu falava assim, meu Deus do céu, esses alunos vão para a sociedade e vão ler anúncios de outra forma. Né? Eles não vão mais olhar um anúncio na revista sem perceber que, assim, ó, aqui tem um apelo da cor, tem um apelo do tipo de mulher escolhida, tem um apelo da letra, né? Teve um grupo que falou assim, eles analisaram livros sobre o poder feminino, e eles escolheram uma autora americana, não vou lembrar o nome, que inclusive é assessora de políticos americanos e tudo mais, e a capa dela, ela escolheu tais cores, e a menina falou assim, olha, ela escolheu tal cor, porque tal cor representa isso, tal cor. Então, a leitura dessas cores é uma leitura, é um trabalho do multiletramento, né? Por quê? Quando a gente vai falar de multiletramento, Douglas, não é só falar de diferentes linguagens, né? É você falar de diferentes práticas sociais. É você falar desse sujeito que hoje não lê apenas textos escritos, mas ele lê um texto corporal, um texto artístico, um texto digital, né? Um texto falado, né? Ele também lê, né? E produz textos multimediáticos, né? O texto da rádio, o podcast, né? O Twitter, o post,
né, que são para diferentes mídias. Então, a semiose são linguagens. Então, você tem a linguagem falada, oral, visual, artística, digital. Isso é uma semiose. Então, multissemiótico de múltiplas semioses, múltiplas linguagens. E midiático vem de mídias, multimediáticos de múltiplas mídias, né? Veja, Douglas, imagine, vou falar do meu pai, que eu acho que é uma pessoa que, embora seja uma pessoa atuante hoje socialmente, se eu entregar para ele Ctrl+C, Ctrl+V, ele não tem a menor ideia do que seja. Por quê? Isso é um letramento digital. Né? Tá, Isso é a um linguagem letramento utilizada, digital. né? A linguagem utilizada, e para o meu pai, assim, vamos lá naquele, ó, vou voltar aqui, vamos aqui, ó, Douglas, vamos pensar aqui, ó. Imagina meu pai lendo esse texto, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele não reconhece a intenção, ele não tem conhecimento nenhum de mundo para preencher as lacunas e chegar na leitura. Então, por mais que ele leia, e eu tenho certeza, vou até fazer esse exercício com ele, tadinho. E ele nem leria Ctrl, eu acho que ele iria isso que eu ler ia falar, ele vai ler CTRL. Mas, e aí você além, ó, ele vai buscar, porque isso é o procedimento de qualquer pessoa, lá na memória dele, e aí eu volto naquele outro slide, né, que é esse daqui, ó, ele vai lá buscar na memória dele, eu adoro isso, Douglas, ele vai falar assim, puxa, quando eu estudei matemática, nas equações tinham letras. Então, provavelmente, isso aqui é um problema matemático. Está faltando o igual depois do C. Né? Por quê? Porque ele tem memória. E uma memória de longo prazo vai trazer para ele uma possibilidade de preencher esse sentido e aquilo significar. Né? Então, essa é assim, Douglas, eu adoro língua portuguesa, eu adoro linguagens por causa disso. E eu repito, eu não trabalho linguagem só em língua portuguesa. Eu trabalho linguagem em língua portuguesa, em língua inglesa, em espanhol, em arte e educação física. Mas a matemática é uma linguagem, a ciência é uma linguagem, né? A história é uma linguagem, a geografia é uma linguagem. E aí é por isso que eu falo de multiletramentos, né? E aí eu tenho os memes, eu posso pedir para aluno fazer meme. Esse ano, Douglas, a gente fez os memes do Alto da Compadecida. Eu posso pedir que ele faça memes sobre problemas matemáticos, eu posso pedir que ele faça memes sobre questões históricas, né? Eu posso pensamentos filosóficos, sociológicos, exatamente. Né? Ó, eu posso criar um chat no... Teve uma professora que fez isso no colégio, ela é professora de história, e ela criou um chat com as personagens do momento histórico que ela estava ensinando, Douglas. Que legal. E os alunos criaram um diálogo que seria possível, né? Então, vamos lá, se a gente pensar num Getúlio Vargas, eu vou ler o capítulo sobre o Getúlio Vargas para saber sobre o que ele falaria no chat, né? E, de repente, a professora comentava lá alguma coisa sobre política e o aluno tinha... Não, ó, o Getúlio não responderia isso, talvez respondesse tal coisa, né? E aí eu tenho a questão da cultura digital. Hoje a cultura digital, Douglas, ela é muito rápida, né? E, ao mesmo tempo que ela é rápida, ela mexe com a questão da autoria. Você já deve ter percebido, Douglas, que às vezes essa escola da depressão publica um meme e esse mesmo meme é publicado em diversas outras páginas. Por que isso? Porque hoje a questão da autoria ela fica diluída com a cultura digital. Por quê? Porque eu compartilho, eu faço curadoria, eu seleciono, né? Então, diante de vários memes que eu vejo, eu falo, putz, esse é o mais legal, vou compartilhar. Então, eu também estou sendo autora neste momento. Isso é multiletramento. Por quê? Porque ele está exigindo de mim, Paula, ser social, cidadã, novas práticas. Esses dias, Douglas, a minha mãe compartilhou o extrato de banco dela no Facebook. E aí foi um tal de toda a família assim, Paula, vai lá no Facebook da sua mãe porque ela compartilhou tal coisa. E aí a gente teve que ir para a casa dela pagar. Olha só na cabeça dela, né? Ela puxou o extrato pelo aplicativo do banco, que é mais um gênero da cultura digital, do multiletramento. Ela queria copiar, ela não sabia como, mas ela sabia como publicar no Face. Então, ela publicou no Face. Na cabeça dela, aquilo não tinha problema algum.
O problema é a ideia de quantas pessoas... Aí eu tive que abrir o Face e falar, mãe, olha quantas pessoas te seguem. Várias amigas minhas, meus primos, né? Então, todas essas pessoas viram. Nossa, eu não sabia. Então, isso é cultura digital. É a pessoa ter a ideia do que é viralizar um vídeo, né? Do poder que tem uma viralização. E entra a ideia de analfabetização digital também, porque como que a pessoa vai ser letrada, que é o que você falou agora há pouco, né? Como é que ela vai ser letrada digitalmente, ou seja, saber o momento, ter ética, né, digital, ou saber o momento de compartilhar, ou qual o impacto disso, se ela não é alfabetizada, às vezes, digitalmente, né? Que é o caso da sua mãe, por exemplo, ela não sabe, às vezes, a repercussão que poderia dar. Né? E aí, Paula, já quero trazer um assunto ali que eu vi que você passou, um meme, depois um WhatsApp e chegamos naquele outro ali, uma notícia, né? Perceba que todos falando do mesmo assunto. E aí essa ideia de, todos estão falando do mesmo assunto, né? A mesma temática que é o coronavírus, né? E tudo mais. Teorias que surgiram no WhatsApp, né? Que tem gente que acha que o WhatsApp é uma fonte segura de informação. E aí, né? O meu tio disse, então tá valendo, né? Olha como isso é importante, né? Nós temos várias maneiras de falar da mesma temática, certo? Mas cada um tem suas características, tem os seus sentimentos, tem as suas interpretações, dependendo da maneira que eu abordar determinada temática. Né? Isso tem a ver com a ideia de letramento, então, desse multiletramento, porque eu posso, por exemplo, eu sou autor, né? Eu sou autor da internet, eu posso publicar qualquer coisa a qualquer momento, como a gente vai publicar esse vídeo, por exemplo. Olha só, né? Hoje pela manhã, na CBN, eu não sei se você chegou a ver, eu não vi, eu só ouvi hoje na CBN, e depois eu não tive mais tempo, não vi TV, não vi mais nada. Mostrou um vídeo que está viralizando na internet de uma moça que bateu em alguns clientes numa padaria. Inclusive, ela tem, né, uma fala homofóbica e tudo mais. Você recebe isso no seu celular. Quando você fala assim, nossa, olha que divertido a mulher passando esse ridículo, vou compartilhar. Você está sendo autor. E aí entra essa questão da alfabetização digital. Será que eu preciso compartilhar isso? O que eu contribuo com a sociedade compartilhando esse tipo de coisa, né? Ter essa curadoria. Então, hoje, Douglas, a gente precisa pensar nesse multiletramento, né? Sintetizando tudo que a gente falou até agora. Eu, ser social, leio e escrevo para quê? Que gêneros eu leio e escrevo nas diferentes aulas? Então, vamos lá. Eu estou trabalhando química, né? Estou trabalhando a questão das cores na química. O que eu posso fazer? Um alerta sobre cor. Né? Então, de repente, eu posso fazer... eu posso levar essa informação para a sociedade. Então, falar sobre a importância de tal cor na agitação da criança, então não pintar os quartos de tais cores, enfim. Eu posso pensar em fazer um tutorial, né? Vou fazer, eu me lembro até hoje, aqueles experimentos da física que você faz de lançamento, de não sei o quê. Eu posso fazer um tutorial sobre isso. Relato científico, né? Um relatório também. Ler manuais, Paula, manual de instrução de equipamentos. Nossa. Quer um gênero mais importante do que esse? Né? Então, assim, fazer teatro, Douglas, né? Fazer teatro é um gênero, é uma linguagem. E hoje, se você falar assim, mas vai fazer teatro hoje com a pandemia? Faz uma série. Né? Eu contei para você, eu fiz uma websérie com os meus alunos de 8º ano. Foi uma delícia assistir os vídeos que eles fizeram e divulgar esses vídeos. Então, assim, hoje o nosso aluno, ele é dessas múltiplas linguagens também. Não quer dizer que eu não deva ler, porque a leitura é uma das linguagens que eu considero, assim, pano para a construção de todas as outras roupas, né? Mas eu preciso trazer essas novas linguagens para este aluno experimentar, porque não oferecer essas múltiplas linguagens para todos os alunos é, de certa forma, privá-los de uma linguagem que hoje é atual. Então, eu até posso, como professora, falar assim, mas eu não entendo nada, eu não gosto de computador. Tudo bem,
mas o seu aluno precisa entender para estar neste mundo hoje, e ele precisa exercitar. Então, por mais que você, professor, não goste, tenha medo, não tenha medo. Hoje o nosso aluno vai à frente, ele faz. Esses dias eu estava usando o livro digital na sala de aula e eu queria achar uma página, a menina falou, professora, aperta Ctrl não sei o quê. Ctrl Nossa, F. o Ctrl F. Apertei, agora digitei, eu falei, nossa, apareceu. Falei, Violeta, muito obrigada. É não ter medo, porque eles dominam essa linguagem. Né? Eles dominam Exatamente. essa linguagem. E eles interpretam, atribuem sentido, né, Paula, que é o importante. multiletramento. Exatamente. Né? E é muito legal perceber, né, Paula, que quando a gente fala de multiletramento, então o mundo, com a mudança que a gente começou falando, ele te dá oportunidades de você trabalhar hoje em dia com várias linguagens. Então, por exemplo, já tem bandas, Paula, né, que mistura teatro, mistura a música, mistura movimentos da ginástica, tudo no mesmo palco, né? E o show, ele não é só o show do cantor, ele é um show que tem diversas né? De múltiplas linguagens. Que durante o show você olha para o cantor, ora você olha para a pessoa que vem pulando lá de cima, ora você olha para a roupa que escolheram para aquela pessoa que está ali, né? E tudo isso é linguagem, né? E se você parar para pensar, não é língua portuguesa. É isso que a gente precisa entender. É educação física, é arte, né? É a matemática, porque aí você pode pensar Paulo, você quer uma coisa mais gostosa para ensino médio, professores do ensino médio de primeiro ano que querem resgatar números decimais, sabe quando o aluno tem dificuldade com aqueles famosos números com vírgula, fazer divisão, etc. É costurar, Paula, é fazer roupa, é você fazer as medidas, roupa para boneca, roupa para pessoas, né, crianças, roupa para adulto, porque pensa, ó, se você está trabalhando... Né? Dimensionar roupa para boneca, por exemplo, Paula, você tem umas medidas menores, e aí você tem que, né, medir e tal, depois você fala assim, agora reproduz essa roupa no tamanho normal, para o tamanho da Paula, por exemplo. Aí você já tem que trabalhar com escala, você tem que trabalhar com dimensão, né, medidas, centímetros e assim por diante, ou seja, aplicar o conhecimento, né? Então, vamos lá. Eu sei medidas, eu sei centímetros, eu sei o número decimal, só que eu não sei fazer isso com a roupa. Isso é o multiletramento, isso é o letramento matemático. Isso é você... Como é que eu vou resolver isso, né? Significar essa linguagem para a vida prática. A Roxane Rojo, ela tem esse livro também, ó, Multiletramentos na Escola. Acho que é uma leitura muito legal. São vários artigos sobre o multiletramento. E ela vai falando assim, olha, blog nos anos iniciais, o Chapeuzinho Vermelho na Cybercultura. Eu fiz esse trabalho, né? Então a gente leu um livro chamado Não Era Uma Vez, e os alunos fizeram, para cada conto do livro Não Era Uma Vez, um desenho animado que a gente juntou e fez uma colcha animada, uma colcha 3D, no 6º ano. A gente pode trabalhar, olha, mini contos multimodais, né? Que, olha só, você pode pedir para o aluno escrever um mini conto da Idade Média, lá na aula de História. E depois ele vai colocar esse mini conto ali, né, num lugar que ele considera destaque, e ele vai ilustrar com imagens da Idade Média que compõem esse mini conto. Ele pode fazer aquele... Como chama aquele filme, Douglas? Que as crianças elas fazem num caderninho e quando elas... Ai, tem um nome. E quando elas fazem assim, passa a história. Ah, sim. Vê o movimento, né, da história. Isso tem um nome, esqueci agora. Vou lembrar já. O pessoal que vai nos assistir aí, que depois comenta, façam perguntas, nomeiam. Então, olha, o Mangue Beat nas aulas de português, o videoclipe na aula de história. Imagina você fazer um videoclipe com um aluno. Gente, se alguém fizer, por favor, Instagram, Prof. Paula Marques, Prof. Paula _Marques, me mande, fale, Paula, ó, eu fiz o videoclipe que você sugeriu, que nem é uma sugestão minha, está aqui no livro da Roxane, né? Fazer documentários, né? Levar documentários para a aula, discutir o documentário com eles, né? Radioblog. Então, assim, Douglas, uma coisa que é muito preocupante hoje na escola é você
listar conteúdos, listar os gêneros que serão trabalhados, sem que isso se relacione com a vida social. Então, a equipe da Roxane, da professora Jaqueline, lá da Unicamp, eles têm feito, uma vez por mês, uma formação com os professores sobre a BNCC. Semana passada foi sobre o campo jornalístico midiático, e ela falou muito sobre essa questão. Não adianta se fazer uma notícia na aula de português para a professora de português corrigir, porque a notícia em si, ela não circula dentro da sala de aula para a professora de português corrigir. Você vai fazer a notícia para a professora de português corrigir, mas ela tem que estar no blog da escola, ela tem que estar no jornal eletrônico da escola, ela tem que estar no mural jornal da escola, ela tem que ter um projeto muito maior que envolva este aluno em práticas de leitura e de escrita sociais. Se não acontecer isso, é uma didatização do ensino de linguagens. Isso não é proveitoso nem para a gente, porque a gente fica, né, cansado de trabalhar e de ter um trabalho excessivo, e esse aluno não entende por que ele está aprendendo aquilo e volta a pergunta, né? Mas para que eu estou aprendendo isso? Perde o sentido, né? Perde o E aí sentido. não atribui significado para aquilo que ele está aprendendo, não tem, às vezes, o contexto de acordo com a realidade que ele está envolvido, aí ele fala, isso não serve para nada, isso não é para mim, isso é só para passar no vestibular, e às vezes ele nem vestibular quer. Vestibular quer, e aí ele se desliga da escola, essa escola não tem qualquer significado e sentido. Isso é muito triste, né? No momento que a gente está vivendo, né, é importante a gente entender essas concepções, que não é só uma nomenclatura, gente, multiletramento, multissemiose, igual a Paula trouxe vários momentos aqui, essas nomenclaturas que a BNCC vem apresentando, elas dialogam com o mundo que a gente vive. Então, as habilidades essenciais, essas aprendizagens essenciais, e o ensino médio agora com a integração, né, a interdisciplinaridade tendo que ocorrer, porque o conhecimento ele não é fragmentado, a gente precisa trazer essa BNCC, essa prática e todo esse conhecimento para dentro da escola, para que a gente possa trocar informações. Por exemplo, eu não sei tudo da área das linguagens, Paula, mas eu sou um professor de matemática que estou a fim de aprender mais da área das linguagens. E eu quero trazer esse conhecimento da área das linguagens para a minha prática, para que a gente possa trabalhar em conjunto, porque eu sei que a matemática precisa muito do português, eu sei que as ciências da natureza precisa da arte, precisa, né, da física, da educação física. Olha que maravilha trabalhar a educação física e física, né, integrado, e aí aplicando, né, o movimento. Exatamente. Então, na aula de educação física, você traz conhecimentos de física, e aí o aluno consegue aplicar esses conhecimentos naquele contexto, naquela realidade, marcando, né? De repente vai propor uma corrida, Paula, eles marcam os próprios dados, né? E aí eles podem jogar numa planilha. Traz uma bicicleta velha para a escola, a velocidade, aumento de calor, faz tudo isso. Né? Aí propõe protótipos, que é o que o ensino médio vai pedir, criar protótipos, né, de transformação de energia. Ou seja, isso é você trazer a ideia do multiletramento, né, trazer essas diversas linguagens para a prática, sabendo identificar o momento de usar cada conhecimento de cada disciplina, porque nós, igual você mostrou naquela imagem, Paula, o mundo está aqui, né? Cada um tem suas leituras, seus conhecimentos, né? E aí se eu junto essas minhas leituras com as suas, a chance da gente ampliar essa visão de mundo e ter ideias, né? Ideias, ter aulas diferentes ou ter relações com a aprendizagem diferente, né? Só levar um problema, vamos pensar mesmo no problema de matemática. Às vezes, levar o professor de português e o de matemática juntos e falar e ter essa aula em que o professor de português aponte para o aluno, olha, a palavra, vou pegar um exemplo da minha filha que a gente tem aqui estudado esses dias, né? Então, assim, Joana tinha 10 balões, 2 estouraram. Quantos ela ficou? Veja, não está dizendo que a conta é de menos. Que procedimento de leitura minha filha aos 7 anos vai fazer para entender que é de menos? Então, mostrar que o verbo estouraram ali tem um significado que é diferente da minha aula de português. Uhum.
né? Atribui sentido diferente, Atribui né? sentido, porque é um contexto, né? Aquele desenho que eu mostro, né? O texto, o leitor dentro daquele contexto. Então, estourou ali significa menos. Eu sei que a operação matemática para fazer é essa, porque está ali. Né? Eu tenho 5 balões, eu pus um em cada vaso. Quantos vasos eu preciso? Que operação que eu tenho que fazer? Né? Então, assim, Exatamente. é mostrar para o aluno que o texto escrito tem pistas, e às vezes, Douglas, não sei se porque eu estou no chão da sala de aula, eu sou professora, às vezes a gente não tem tempo de planejar uma aula tão, né, diferente. Mas esse diálogo que a gente está fazendo já é um diálogo significativo para o aluno aprender. Então, às vezes, o professor pode levar um texto, olha, Douglas, eu tenho vivido isso agora num projeto muito bonito que a professora Mara, lá na PUC, desenvolve, chamado Pensar Alto em Grupo. Então, eu levo um texto lá para a aula de matemática e a gente lê juntos, né? Eu posso ler em voz alta, eles podem ler em silêncio em determinado momento, e depois, durante 5 minutos, cada um fala em voz alta o que entendeu do texto. E esse diálogo, assim, olha, eu entendi tal coisa por causa dessa palavra aqui, o outro vai falar, não, mas eu não entendi isso, porque eu não fui por aqui, eu fui por aqui. E fazer essa construção de sentido, chama-se pensar alto em grupo. Eu vivi 3 experiências assim, é algo incrível, que eu posso levar essa dinâmica para qualquer aula. Né? É isso aí. Paula, então é assim, uma honra sempre partilhar esse momento com você. A gente fica muito feliz de poder partilhar esses conhecimentos com as diretorias de ensino, né, de São Paulo, em especial aí a Lidiane, que nos chamou pela diretoria de Taubaté. Então a gente manda um beijo bem grande para todos vocês e ficamos à disposição das perguntas, né? A gente fecha hoje esse encontro, mas a gente fica à disposição das perguntas, dos comentários, que a gente volta para responder essas perguntas. Sugestões, então, né, Douglas? Sugestões, né, integrações de ideias. Mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada à Secretaria de Educação de Taubaté, obrigada a Douglas. É a diretoria, né? Mas obrigada, vai a secretaria também. Obrigada pelo convite. E eu espero que venham muitas perguntas, porque esse é um assunto que a gente precisa discutir. É isso aí. E como vocês podem perceber, Paula Marques, professora da área da língua portuguesa, apaixonada pelo assunto, ela fala com amor, a gente consegue sentir o amor dela pelo assunto, Douglas Dantas, professor de matemática, apaixonado pela matemática. Isso. E a gente está junto porque a gente adora fazer palestras juntos, entendeu? E a gente gosta de mostrar para os professores do ensino médio, do fundamental, como é importante essa integração entre as áreas do conhecimento. Então, agradecemos a oportunidade, bom descanso depois dessa reflexão aqui, bom trabalho para quem for trabalhar, e não esqueçam de fazer as perguntas que a gente volta para responder, tá bom? Até mais, viu? Muito obrigada, professores. Bem, professores, estamos chegando ao final da nossa TPC, mas antes eu gostaria de lembrá-los que todo o material, este vídeo, as respostas das perguntas enviadas pelo chat, bem como as referências que foram indicadas pela Paula durante a formação, estarão todos disponíveis no site do Núcleo Pedagógico. Para você acessar, basta você digitar aí no seu site de busca bit.ly/npe-taubaté. Aos nossos convidados, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade, parceria e o carinho com o qual vocês nos atenderam. Quero reforçar que nós estamos ansiosos pela próxima formação. Aos professores, o meu muito obrigada pela participação. Finalizamos aqui e desejamos um ótimo trabalho. Até a próxima!